Olá, co-criadores, tudo bem com vocês? Meu nome é Fran Vieira e hoje vamos dar continuidade aos passos do livro Quem Pensa Enriquece, de Napoleão Hill. E hoje vamos para o passo de número 8. As pessoas que conseguirem seguir esses passos terão sucesso sem sombra de dúvida. Talvez você já esteja seguindo alguns deles e falta engrenar outros. Então, estou aqui para passar todos os passos para vocês terem uma vida próspera de sucesso, tá? O passo de hoje é de número 8, o passo da persistência. Quantas pessoas que vocês conhecem que já desistiram no meio do caminho de uma empreitada, seja empresa, seja mesmo faculdade, começa e não termina, seja algum ramo da qual começou e desistiu porque não teve lucro, ou porque perdeu, ou porque faliu e parou por ali. Quantas pessoas que vocês conhecem ao seu redor que desistiram, que não insistiram, que não persistiram e que talvez se tivesse persistido, essa pessoa hoje estaria aí próspera, quem sabe um multimilionário, ou quem sabe estaria numa carreira de sucesso caso tivesse continuado, por exemplo, a sua graduação na faculdade. Não é mesmo? Eu tenho um exemplo muito vívido na minha família, que é o exemplo do meu pai. Meu pai, ele começou a ser comerciante na década de 90 e ele teve um sucesso estrondoso entre 90 e início dos anos 2000. Ele teve vários comércios na minha cidade, ele chegou a ser vereador e aí chegou uma época que, por ele não ter tido planejamento, não ter tido aquilo que eu já ensinei anteriormente, um planejamento organizado, o que ele ia fazer em decorrência, quais eram os planos para o futuro, ele não teve tudo isso, não teve quem o instruísse para isso, ele acabou falindo e na época perdemos absolutamente tudo. Meu pai, ele tinha 4 pontos de comércio, sendo 2 supermercados, uma quitanda e uma loja de calçados, e ainda exercia o cargo de vereador na minha cidade, mas ele acabou perdendo tudo por falta de planejamento. Mas vejam, ele não desistiu. Quando todo mundo achou, pronto, agora o Biro ele vai desistir de tudo, ele vai abandonar tudo isso e talvez vai voltar para o seu antigo emprego, que era trabalhar na prefeitura como guarda municipal. E na época ainda a gente perdeu a minha mãe, então foi um baque bem duro, mas meu pai não desistiu. Ele montou uma loja na antiga rodoviária da minha cidade, ficou por muitos anos com essa loja. Nesse meio tempo ele ainda montou um supermercado novamente, ficou um tempo com esse supermercado. E aí acabava não dando certo, ele montava uma outra coisa, ele não dava certo uma coisa, ele montava outra. Para resumir a história, hoje em dia ele tem um restaurante, que é um sucesso na cidade, todo mundo ama, e ele está persistindo mesmo em meio a essa crise, essa pandemia que estamos vivendo. Então ele insiste e persiste no seu desejo de ser autônomo, de ser proprietário de uma coisa que ele gosta, dele estar à frente do negócio. Então, ele é o meu maior exemplo. Eu mesma já tive uma empresa de alimentação fitness e por 2 vezes eu fechei, fali. E vocês pensam que eu desisti? De forma alguma. Já estou planejando, já estou esboçando como eu vou recomeçar. Há sempre um recomeço. Então, a ideia é: persista e não desista. As pessoas que desistiram, que não persistiram, lógico que elas estão fadadas ao fracasso. E talvez estejam hoje em um emprego que é até bem remunerado, mas talvez não é o emprego dos sonhos, não é aquilo que ela desejava trabalhar.
Então insista, persista, não deixe que o contraste venha e te derruba. Insista no seu sonho. Vamos à primeira frase? A força de vontade e o desejo, quando combinados corretamente, formam um par perfeito. Então não basta ter só o desejo de vencer na vida, não basta ter só o desejo de uma coisa definida. Você tem que ter vontade. Você tem que ter aquela vontade ardente que remoe o seu estômago, que você veja borboletas quando você pensa nessa determinada coisa que você tanto deseja. A falta de persistência é um dos principais motivos das pessoas fracassarem, é o que eu acabei de falar. Talvez se a pessoa tivesse continuado lá persistindo, ela estaria próspera hoje. Não é mesmo? Então é importantíssimo você ter a persistência, porque infelizmente não tem outra alternativa a não ser o fracasso. Se você não persistir, não insistir naquele seu desejo. A mesma coisa para as pessoas que estão prestando concurso, né? Que passam anos estudando. Talvez se elas não tivessem aquela persistência de estar lá estudando, elas não chegariam ao êxito que elas tanto almejam, tanto desejam, não é verdade? Por isso que elas passam anos estudando, não desistem daquele desejo, daquele sonho delas. A intensidade do seu desejo determina a sua capacidade de persistir. Portanto, a falta de perseverança é um sinal de um desejo fraco. Então, quando falta a perseverança, eu não vou montar mais um negócio ou algum empreendimento em meio a essa pandemia, nunca que vai dar certo. Aí não vai dar certo mesmo, você já está com o pensamento negativo, você já está vendo os empecilhos aí, você não está vendo como dobrar, você não está vendo as soluções. Então é aí que as pessoas erram. Ó, nós temos 4 chaves aqui da persistência e elas são: a primeira, tenha um propósito definido que esteja apoiado em um desejo ardente de realização. Sem isso, você não vai adiante. Tenha um plano definido. Além do propósito, tem que ter um plano, tá? Como é que você vai fazer, o local, as estratégias. Tem que ter um plano definido de ação contínua. Tá? Não é somente planejar para você ir lá e abrir o seu negócio. Não é somente planejar para você começar a estudar para o seu concurso. Você tem que agir e ter uma ação contínua. Como é que eu vou continuar com esse negócio depois que eu abri? Eu consegui abrir meu negócio. E agora? Tem que pensar muito bem. Terceira, possua uma mente blindada contra quaisquer influências negativas. Que tal ponto-chave? Quantas pessoas em volta com quem você convive, seja da sua família, amigos, vizinhos, que são influências negativas? Que vão olhar para você e vai falar, é loucura! É loucura, você está planejando abrir um negócio em meio a essa crise, a essa pandemia. Você está planejando estudar concurso, sendo que tudo foi suspenso. Para que você vai estudar? Para que você vai planejar isso? Para que você vai estudar isso agora? Para que você vai colocar em planos isso? Seja mais realista. Quantas pessoas falam assim? Quantas pessoas que você conhece do seu convívio que são influências negativas? Eu não quero dizer para você que você também tem que descartar essas pessoas. Até agradeça por essas pessoas, porque aí você vai olhar para ela vai estar lá falando só negatividade, falando tudo que não vai dar certo, e você vai estar sorrindo, pensando, isso é tudo da minha imaginação, isso não está ocorrendo. Ou você pode imaginar ela falando coisas boas. Sim, Fran, abra seu negócio, sim, continua, persista, que vai dar tudo certo. Não pegue para você as influências negativas, porque aí quando você ouve esse tipo de influência, depois você vai deitar e ficar pensando, será que vale a pena mesmo abrir esse negócio?
Ela tá certa. Para que eu vou perder meu tempo agora estudando, sendo que nem sabe quando que vão voltar os concursos, quando que vão abrir? Sabe? Então, cuidado com as influências negativas ao seu lado. E a quarta e última, faça alianças amistosas com pessoas que lhe encorajem a seguir avançando em seu plano e propósito. Então, as pessoas que te encorajam, procure ficar mais do lado delas, procure ficar junto a elas. Eu falo por mim mesma, quando eu comecei o canal aqui, eu tenho três amigas que falam comigo todos os dias, que são as duas Elaines e a Sara. A Sara, eu nem a conheço pessoalmente, mas ela é uma pessoa que sempre me dá forças. Não, Fran, continua com o canal, tá bacana, você tá passando bastante informação legal. E as duas Elaines, a mesma coisa. Isso, Fran, continua estudando, passe informações, que você vai crescer, que daqui um tempo, daqui a alguns meses, nós vamos rir de toda essa situação e você vai olhar e falar, consegui. Porque houve a persistência. Então, tenha ao seu lado pessoas que te encorajem. Aquelas pessoas que não te encorajem, procura deixar de lado um pouquinho. Não é que você tenha que eliminar, mas procura não ouvi-las. Fique com as pessoas que te encorajam, que te levam adiante. Que fale, não, é isso, continue estudando, vá lá que você vai conseguir, não importa quando vai voltar, pelo menos você já vai estar preparado. Isso, continua com seus planos, onde você vai abrir o seu ponto do seu comércio, da sua empresa, que vai dar tudo certo, já tudo isso vai passar e vai normalizar. E quando isso normalizar, você já vai estar preparado. Você está vendo a diferença entre as pessoas negativas? Entre as pessoas negativas e positivas, quem é que você as quer do lado? Faça uma boa escolha, tá? Que aí você vai ter uma vida próspera, uma vida de sucesso. E aí você ainda vai poder ajudar essas pessoas que talvez não te encorajaram. E aí elas vão querer saber o que você fez, você vai poder passar para elas o que você fez com muito prazer. Tá bom? Esse é o vídeo de hoje. Não se esqueçam. Persistam e não desistam. Mesmo quando a maré estiver contra você, persista, tenha fé, nada acontece por acaso. Quando você ver alguma notícia na TV ou quando você vê alguma situação na sua casa que você não gostou, olhe para aquilo e lembre dessa frase poderosa. Nada acontece por acaso, tudo tem um motivo. Você já ouviu falar que as pessoas mais fortes e as pessoas mais prósperas passaram por situações inusitadas, situações que ao mundo exterior eram impossíveis delas saírem daquele, digamos que, buraco? E hoje elas estão aí prósperas, estão aí para mostrar para a gente que tudo é possível? Veja mesmo alguns atores, ontem eu estava vendo mesmo uma reportagem do Mr. Bean, sabe o Mr. Bean, aquele comediante americano, ele foi recusado por várias TVs porque ele tinha o problema de gaguejar. Então, eles descartaram ele por ele ter esse problema. E hoje ele é um sucesso. Então, gente, persista, ele não desistiu. Não foi um não que fez ele desistir. Enfrente os nãos da vida. É difícil. Aliás, é trabalhoso, mas a recompensa é maior, tá bom? Eu espero ter ajudado vocês aqui. Esse é o vídeo de hoje. Não se esqueçam, se inscrevam no canal, ativem o sininho, compartilhem, que isso ajuda muito no crescimento do canal e deixem os comentários aqui. Uma excelente tarde de sexta-feira para vocês, tá? Um beijo, gratidão universo, namastê, persistam.